I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Fala galera, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Conectados e o nosso coração tá muito feliz com aquilo que Deus vai fazer aqui essa noite. O programa começou um pouquinho atrasado, mas por um motivo muito especial. A gente está recebendo aqui eu e Carolzinha, um casal muito abençoado, um casal muito querido, uma das pessoas, um dos integrantes do casal, né? A gente já acompanha há muitos anos e o outro integrante desse casal a gente conheceu há pouco tempo, mas já mora no nosso coração, que é a Rebeca e o Júlio Segolin. Sejam muito bem-vindos, é uma honra receber vocês aqui no programa Conectados. Dá boa noite pra galera. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, pastor. Obrigado, pastor. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite, por abrir essa porta para a gente poder compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo por aí. Né? Vai ser muito bom. A Rebeca e o Júlio chegaram do Japão há pouquinho tempo, né? Tem quanto tempo? Tem 15 dias vocês chegaram do Japão? Acho que sim, 15 a 3 semanas. É pouco mais de 20 dias, né? Tem menos de um mês, né? E a galera é um casal apaixonado por missões e a gente vai falar muito sobre isso, não só sobre o Japão, mas sobre o chamado missionário em si. Mas antes de qualquer coisa, eu queria te convidar a compartilhar esse programa. Eu sei que tem uma galera que já está assistindo a gente pelo link, né? Pelo canal, pelo site. E eu vou pedir aquela cola de toda semana, Will, onde a gente consegue assistir o programa Conectados. Me dá a cola, por favor. Então, você pode assistir a gente pela Roku, pela Soul TV, Roku, pela Soul TV, Brasil TV, Brasil TV, pela Max Cloud TV, Max Cloud TV, Limex World TV, esse é mais difícil de falar. pela Limex World TV, que isso, hein? Amazon Fire Stick TV. Amazon Fire Stick E TV. também pelo nosso site tvondasplay.com.br. Legal demais. Gente, outra coisa que eu queria te pedir, se inscreva no canal da TV Ondas Play. Todos os programas, não só o programa Conectados, mas todos os outros programas que estão na nossa grade, eles vão ser disponibilizados 24 horas depois. Então, esse programa, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, daqui a 24 horas, você vai poder mandar para alguém, para abençoar a vida de alguém. Dito isso, Carolzinha, dá sua boa noite, né? Você Boa que embeleza noite, esse programa, gente. né? Meu Deus. Eu não falei, não? O programa de semana passada teve um feedback muito legal, cara. Muita gente me procurou falando que você é a graça do programa. Sou mesmo. Cada comentário, assim, que a galera curtiu demais, assim. Obrigada pra mim. E é muito bom ter vocês aqui. Rebeca, Júlio, tava com saudade de vocês. Foi um tempo desafiador, né? E eu queria que vocês, antes de qualquer coisa, antes de a gente falar de Japão, antes de falar, né, de tudo, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês individualmente, né? Quem é a Rebeca, quem é o Júlio, e como é que vocês se conheceram. Pode começar. Eu me chamo Rebeca, tenho 25 anos. Tá bem pra ouvir? Me chamo Rebeca, tenho 25 anos, sou casada com Júlio César há 1 ano e 3 meses. E a gente está na missão desde antes, na verdade, da gente se casar. E, na verdade, Deus me chamou... Eu era criança, então eu não me lembro com precisão. Mas tem sido muito bom, assim, ver realmente promessas do Senhor que Ele me deu desde muito nova se realizando agora na minha vida, né? E é isso. Pode falar. Meu nome é Júlio, né? Eu tenho 27 anos, esse mês faço 28, acho que é um pouquinho mais velho. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Guararapes. E entrei na Jocum, a gente trabalha um serviço voluntário pela Jocum, Jovens com uma Missão, desde 2020. 2020 foi quando eu fiz a minha ETED, né, que é a primeira escola que a gente faz de treinamento, escola de treinamento e discipulado da Jocum, e depois a gente consegue inserir na Jocum e tá servindo lá em diversas outras áreas, outras escolas, né? Então faz 3 anos aí que eu tô na missão, mas anteriormente eu era engenheiro civil de formação,
trabalhava com engenharia. Você é formado em engenharia civil? Engenharia Que civil, legal. sou engenheiro Legal, né? civil. Trabalhei com isso durante 2 anos e pouco. E, ao mesmo tempo, em paralelo, também já começava a acender meu coração por missões, né? Era isso que eu ia te perguntar, assim. Como você sabe essa engenharia civil isso que eu aí fiquei pra com a missões, dúvida assim, pra também. ETED, né? Foi de uma ponta a outra do mapa, diga. Exatamente. Foi uma loucura que aconteceu em 2019, assim. Deus, ele revirou totalmente a minha vida, né? Tava com uma agenda, me planejando, trabalhando, tudo para eu ir embora para a Europa, né? Eu tenho dupla cidadania italiana e brasileira. Eu estava me planejando para ir embora para a Itália. E aí Deus revirou tudo e falou: não, você não vai para lá agora, calma, um dia você vai, mas eu quero outra coisa. E aí foi quando ele começou a comunicar sobre missões integrais, né? Estar na missão transcultural de forma integral lá, né? Eu entendo que eu já fazia missões de diversas formas, né? Eu tinha uma rede de missionários que eu mandava um sustento para eles com a minha profissão, né? E meu coração sempre ardeu por isso, assim, por viajar. Sempre gostei de aprender culturas, aprender línguas. Eu falo alguns outros idiomas, tudo por vontade, assim, por amor mesmo, que eu fui aprendendo. E aí, em 2019, eu tive o entendimento que era o meu tempo para ir para missões, estar lá e poder cooperar para missões transculturais, né? E aí, em 2019, você foi o quê? Pra Jocum? Não, aí em 2019 eu passei num processo de luta com Deus, né? Ah, Porque tá. eu era engenheiro civil, eu tinha uma empresa, né, de engenharia, então tava começando tudo a dar certo, sabe? 24 anos, ganhando bastante dinheiro, né? Engenharia é um ramo promissor, cidades pequenas é melhor ainda, eu acho, eu vejo assim, tem mais trabalho, mais oportunidade. Então foi no auge, tá tudo dando certo, né, assim, falando, né, carro, casa, agora, né, é só arrumar alguém e casar. E aí Deus fala: calma aí, vamos dar uma voltinha comigo. Se arrumar alguém ali. e casar, você Se vai ter arrumar que... alguém e casar. Exatamente, que ele foi na missão, né? A gente se conheceu na missão, namoramos na missão, noivamos, casamos na missão em 10 meses. Então foi basicamente isso mesmo, né? Então Deus, ele revirou o meu 2019, me preparou, porque eu estava passando por muitos processos, né? E aí em 2020 eu comecei a dar os passos e aí foi, né? Eu fiz no primeiro semestre do ano, né? Eu fiz a minha escola em fevereiro, bem no comecinho da pandemia. Uma coisa legal que vocês falaram, assim, que muita gente, assim, a Rebeca, eu acompanhei mais de perto, né? Pastorei, Rebeca, pastorei, né? Sou teu pastor ainda, né, Sim, Rebeca? é. Pelo amor de Nossa, Deus, né? Com certeza. Mas assim, a gente fala de um jeito como se ela fosse embora, desaparecesse, não, né? A Aham. gente, é muito especial para todo mundo lá na nossa igreja, para todo o corpo pastoral. Mas a Rebeca eu ainda acompanhei, né? E eu vi o quanto ela sempre foi disponível, mas você falou uma coisa, né? Pô, eu tinha uma empresa e eu tive que abrir mão do dinheiro, eu tive que abrir mão da estabilidade. Quem não quer com 24 anos estar com carro, casa, com empresa, com tudo dando certo? E abrir mão disso tudo para viver missões. E viver missões, muitas vezes, está em depender do sustento de Deus através da vida de outras pessoas. Como é que foi esse processo, Júlia e Rebeca? Como é que foi estar recém-casado e falar assim, cara, a gente vai precisar confiar em Deus, né? A gente vai precisar contar com a igreja, contar com a bênção, com a oferta dos irmãos. É muito interessante que, apesar do Júlio ter saído desse lugar assim, né, mais melhor, né, financeiramente, para ir para um lugar de totalmente dependência, eu vejo que até hoje, assim, eu é que sou mais com menos fé do que ele, né? Ele consegue ser mais tranquilo nesse sentido, tipo, fica tranquilo, amor, Deus tá no controle. E é claro que, assim, até hoje Deus tem me sustentado, então eu consigo ver dessa forma, mas é realmente desafiador. E, assim, quando a gente foi para o Japão, então, que eu falei, meu Deus, é muito dinheiro, porque lá o custo de vida é muito mais alto, né? E também estava em questão do mudança de governo, então eu falei, meu Deus, tá tudo uma loucura no Brasil e Deus chamando a gente para ir para o Japão. A moeda lá é desvalorizada em relação aqui? Eu não sei como é que é mais... É valorizada, é No tipo... Japão, país de primeiro mundo, né? É uma pergunta que eu faço, né? Meu Deus do céu. É quase como o dólar, né? Então, o valor lá é parecido com o do dólar.
E aí a gente precisava de levantar muito sustento para passagem, para passar os 3 meses. Então, assim, foi um desafio e também... Mas, assim, desde o nosso casamento foi, assim... A gente casou 2 vezes, que a gente casou na cidade dele e na minha. E nas duas, assim, a gente praticamente Foi não lindo, teve que né? reembolsar nada, né? Porque lá a gente teve ajuda das pessoas de lá, aqui a gente teve ajuda das pessoas daqui. Então, Deus, ele... No nosso casamento, eu já vi, cara, que loucura. A gente conseguiu casar 2 vezes, coisa que nem as pessoas que têm trabalho normal conseguem. E ainda ganhamos lua de mel. Então, assim, foi realmente... Aí eu comecei a falar que eu tenho que parar de limitar Deus, né? E aí, o ano passado, a gente foi para o Amazonas. Foi desafiador também, né? Mas eu vi, assim, muito cuidado de Deus quando a gente foi para o Japão, assim. Foi quando eu vi que, realmente, quando Deus está no negócio, ele faz acontecer. Porque surgiu gente de tudo quanto é lugar. Lá, a gente trabalhando, né, com as igrejas, e as igrejas... A gente não estava sozinho, a gente foi com uma equipe de 9 pessoas e ajudando todos os 9, sabe? Então, foi realmente... a gente não só recebeu, mas a gente também conseguia ajudar as pessoas da nossa equipe. Deus, ele conseguiu suprir a gente, a ponto de a gente conseguir ajudar outras pessoas que estavam na nossa equipe. Então, é desafiador. Cada mês, às vezes, parece alguma coisa assim, mas quando você vê, Deus, ele já está lá na frente, resolvendo o problema. Aprender a confiar em Deus, né? É difícil. Isso é desafiador. Eu passar a vida inteira, talvez, aprendendo, né? É verdade. É um dia a dia. E, assim, agora eu queria entrar, né, nesse assunto do Japão. Como surgiu? Porque, assim, Rebeca, eu sei, né? Já acompanha tudo que Deus tinha liberado sobre a vida dela, cara. E você foi parar no Japão como? Fala comigo. Foi a Rebeca que te arrastou? Você já tinha esse propósito de chamar também? Como é que foi? Então, foi basicamente isso, né, pastor? Foi como eu falei, eu tava indo para a Europa em 2019, né? E aí, para mim, lá tem todas as facilidades. Eu tenho a dupla cidadania, eu falo o idioma do país. Então, para mim, era muito fácil ir para lá. É um cidadão do mundo ele, né, cara? 17 idiomas, dupla cidadania. Um dia a gente chega lá. Mas aí eu tava me planejando e aí eu tinha entendido em Deus em 2019 que eu iria para a Itália, né? E aí eu fui para minha ETED, fiz minha ETED e na última semana eu tive uma aula com um cara que faz mais de 40 anos que ele tá na Jocum, né? Ele tá quase... Porque a Jocum tem 65 anos, ele tá mais da metade da existência da Jocum lá. E ele foi contar o testemunho dele, dar uma aula pra gente e chegou no ponto do testemunho dele que ele tem chamado para países perseguidos no Oriente Médio e ele foi preso e condenado à morte em 2 julgamentos lá. Só que Deus livrou. Ele ficou 9 semanas preso lá e ele escreve um livro, né? Contando como que foi essa experiência. É um americano, Dan Bowman. Cara, é incrível o testemunho dele, sabe? Só que ele conta o processo, né? Quando Deus falou para ele que ele ia para o país tal lá, eu não lembro, que os nomes não dá. Aí ele estava se preparando, ele estava indo para Akihabara, eu acho que chama. E aí ele estava metendo a mochila nas costas, eu falei, beleza, eu tô indo, né? Aí Deus falou, não, calma aí, espera aí, você vai ter que fazer algumas coisas, você tem que se preparar para chegar lá. E passou 11 anos até ele pisar. E quando Deus, ele compartilhou isso, Deus começou a falar isso sobre preparo. Deus já estava falando antes comigo, só que eu achava que só a ETED já era o suficiente, né? E Deus estava falando sobre preparo. E aí eu entendi, depois com muita também relutância, que a gente vai ali, né? Tentando negociar com Deus, colocando, mas que a vontade dele seja soberana, né? E eu entendi que eu preciso me preparar, que eu preciso de um espaço de tempo, eu não sei quanto tempo, para poder estar lá, né? Para aquilo que Deus quer que construa lá. E aí Deus começou a compartilhar comigo sobre Ásia e Oriente Médio Oriente Médio não, sobre a Ásia na pandemia, que eu fiquei 7 meses guardado dentro de casa, né? 2020 foi uma loucura, foi ruim para todos nós e realmente lá em São Paulo estava ruim. Então eu fiquei basicamente 7 meses em casa só orando e muito revoltado com Deus, que eu falei, pô, fez eu sair do meu emprego, porque a minha ETED foi assim, eu fiz um mês de ETED
veio a pandemia. Voltei para casa, fiquei 7 meses para depois voltar. Foi muito, aquelas brigas besta com Deus. Pô, tirou do meu emprego, será que eu ouvi Deus direito e tal? E Deus começou a falar comigo. Foi quando eu conheci a Rebeca, né, na pandemia. Eu conheci ela online, através do Instagram, né, da Jocum, porque eu cheguei nela, ela chegou em mim, através da Jocum, né? E aí a gente começou a se conhecer e ela começou a falar sobre Japão e tal, e aí eu estava entendendo de Deus muito, de que Deus tinha algo pra gente, como família, como um relacionamento. Eu falei, vamos orar então. E Deus começou a compartilhar muito comigo sobre honra, sobre eu honrar o chamado dela, honrar aquilo que ele estava despejando sobre o coração dela há mais de 10 anos. Né? Há mais de 10 anos que ela espera para ir para o Japão. E Deus começou a compartilhar isso e eu entendi que o momento era da gente, como família, estar no Japão e fazer missão no Japão lá. E aí eu fui conhecendo, né? Depois disso eu fui conhecendo. 1% de cristãos no país. É uma nação aberta que não é impedido de pregar o evangelho, só que tem 1%. Mas dentre 1%, 1/3 é católico, 1/3 é testemunho de Jeová e 1/3 é evangélicos. Então, na verdade, é 0,3% de cristãos evangélicos lá no Japão. Então, a realidade do evangelho lá é urgência, né? E eu acredito muito na emergência que Deus tem em alguns lugares e que Ele chama pessoas para suprir aquilo. Não que Ele está atrasado com alguma coisa, mas que nós devemos responder, né? Mediante essas coisas, né? Não cabe... Né? 2023, a gente está andando a Copa. Pô, é muita pouca gente para um país aberto, um país que é receptivo. E assim, qual foi... Porque a gente fala, a gente conhece a realidade da igreja brasileira, né? E o Brasil é um país, assim... você chegou aqui, no dia seguinte, você tá todo mundo te abraçando, é um país mais aberto, né? E a gente tem essa visão de país asiático, principalmente o Japão, como um país extremamente regrado, né? Todo mundo sério e tal. É verdade isso? Como é que é a igreja brasileira, não a igreja brasileira, como é a igreja de Cristo lá, assim? Qual foi a impressão de vocês quando chegou lá a primeira vez? Pastor, a igreja de lá, ela realmente ela é mais humilde. É uma igreja que empolga, porque como ela tem 0,3%, né, por cento de cristão, então é uma igreja que, se a gente olha nos séculos passados, ou na história cristã, ela é aquela igreja do início, né? Então, aquela igreja aconchegante, né? A gente sabe dos problemas que a igreja brasileira tem por causa do tamanho, e que às vezes dá uma, né, desanimada, fala, pô, velho, é tanta coisa que a gente tem que mudar, né, assim, pra gente poder crescer até como país, né? E lá a gente já não vê, a gente vê uma igreja que está nesse começo, então que dá para começar a fazer um trabalho mais correto, entendeu? Não que o trabalho daqui seja ruim, né? Mas começar de uma forma diferente do que o que foi há 200 anos atrás aqui. Mas lá é muito regrado, lá é o país das regras. O Japão tudo dá certo. O culto começa atrasado lá, igual aqui no Brasil? Não. No Japão tudo funciona, tudo dá certo, mas é porque para tudo tem uma regra. E se você sai da regra, você é penalizado. Então, é um país que você é por meritocracia, né? Se você faz isso, você é um bom cidadão, você ganha isso. Se você sai da regra, você é punido, né? Então, na igreja não foge muito em relação a isso. É bem regradinho, é bem quadradinho, assim, mas eles têm uma vontade de expandir, eles têm uma vontade de fazer diferente, assim, em relação ao evangelho, sabe? Eles não são fechados em relação à palavra, né? A palavra bem pregada, a palavra verdadeira entra e eles entendem e eles querem viver aquilo, né? É uma igreja que se movimenta, mesmo tão pequena se movimenta, né? Eles ouvem e põem em prática, né, aquilo que eles ouvem. Isso é muito animador para a gente. Num país assim, tem tão pouco, porque aqui, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista que em São Gonçalo, você sabia que São Gonçalo está no Guinness Book como a cidade do mundo com mais igreja por metro quadrado? Nossa. Sério? Seríssimo, está no Guinness. Meu Bom, pelo menos eu vi isso tem uns 5 anos atrás, acredito que ainda esteja. Ah, meu pai. Caraca. É a cidade no mundo com mais igreja por metro quadrado. Então, se você for andando por São Gonçalo,
Você vê que às vezes tem uma igreja, uma do lado da outra, uma do lado da outra, uma do lado da... Né? E não é essa a realidade no Japão, Não, né? não. Né? Como é que é a estratégia da igreja lá para alcançar esse povo? Sabe? Porque não sei se, embora seja um país que você possa pregar, culturalmente existe, né, a questão do budismo, do hinduísmo, não sei como é que é lá, e é mais uma questão cultural. Uma coisa eu ouvi é verdade. Por exemplo, o judeu, ele aprende judaísmo não como uma religião, mas como um estilo de vida. Sim. O japonês, às vezes, Cultura. né, os povos asiáticos, eles aprendem lá o budismo, eles como um estilo de vida, né, nem só como uma religião. Como é que quebra isso se você alcança um povo desse que fala assim, cara, eu preciso desconstruir quem eu sou para vir para Jesus, entende? Esse é um dos maiores desafios da gente alcançar o povo japonês. Porque eles não são só muito ligados à cultura deles, mas eles são, tipo assim, fechados por uma cultura milenar. Então, quando a gente traz o cristianismo, é como se você estivesse trazendo uma cultura que vai desonrar a sua cultura milenar. Então, isso realmente é um grande desafio. A gente, até lá, a gente assistiu um filme chamado Silêncio, né? Que fala sobre como aconteceu a perseguição com missionários que eram católicos, né? Na época das primeiras missões no Japão. E é muito forte ver como o filme retrata, trazendo a ideia de um cara que está lá para matar o missionário que chega lá, né? E ele vai falar assim, o Japão ele é um pântano, nada que vocês trouxerem para cá vai florescer. Nossa. Então, é muito pesado essa visão, né? E eles entendem que aquilo ali vai ferir a cultura deles, né? Então, assim, atualmente, o trabalho que está se fazendo com o evangelismo é o que tinha no Brasil, que era com o panfletinho, é o que está funcionando por enquanto. Porque é muita correria, as pessoas não vão parar para te escutar, entendeu? Então, atualmente, assim como no Brasil, uma época foi assim, né? Hoje em dia a gente critica, mas o Brasil começou a ser evangelizado dessa forma. Então, é o papel que se está tomando. E também, assim, como a gente é brasileiro e a visão que os nossos líderes estão lá têm, que é uma visão que a gente viu realmente como sendo muito boa, é a gente começar a trabalhar com os descendentes de brasileiros lá, porque eles já têm uma visão, uma cosmovisão do Japão, eles já cresceram, eles já cresceram lá. Gente que é filho de brasileiro, mas que nasceu lá. Que nasceu lá, cresceu, que conhece a cosmovisão, a cultura, que lida dia a dia com os japoneses e que podem falar de igual para igual, né? Porque fere menos do que um estrangeiro chegar com... Do nada. Exatamente. Tem essa questão cultural, né? Uma Sim. barreira, né? É que igual que eu falei, o Japão é o país das regras, então eu não posso parar na rua, colocar uma caixa de som e falar, ou um megafone, ou até pegar numa praça e falar alto, né? Pregando a palavra, igual que a gente vê muito isso. Não pode, porque você vai levar uma multa realmente. Entendeu? Não é só antiético, é uma coisa que é anti as leis do país, porque lá é o país do silêncio, lá você não vê barulho na rua, não tem buzina de carro, não tem ninguém falando nos metrôs, ônibus, então tem Igual São muito... Gonçalo, né? São Gonçalo é isso, né? O povo de São Gonçalo, amém, tá? Glória a Deus, Foi aleluia. até um choque cultural lá. Eu te cortei, né? Mas é porque foi um choque cultural muito grande que eu tive quando a gente estava andando em Tóquio. E tava uma multidão de gente atravessando você, quase apertado, em um silêncio. Eu falei, gente, não é possível. Vocês ficaram Não ouvia onde? nada. Vocês ficaram... A gente passou por várias cidades. A gente foi para o meio do Japão, na região de Aichiken, que fica ali Toyohashi. Aí dali de Toyohashi nós fomos para Hamamatsu, que é a região de Shizuoka, e fomos subindo, né? Fomos para Ibaraki-ken, depois a gente foi para Kanagawa, que é a região da Yokohama, que é a cidade da tecnologia lá no Japão. Então a gente ficou ali em torno dessas regiões, aí a gente ficou em torno de umas 8 cidades. Mas nós conhecemos mais ou menos umas 12 a 13 igrejas lá, congregação que a gente Vocês pôde. foram para a igreja brasileira. Para a igreja brasileira. A gente também trabalhou com a igreja japonesa lá, só que um pouco menos, né? Porque realmente é difícil trabalhar com a igreja japonesa. Ela tem um pouco mais de dificuldade, tanto pela língua quanto
A liturgia é um culto diferenciado. É um Isso culto que eu ia perguntar pra É um você, culto cara. Como que diferente. funciona? Cara, né? eu vi. Quando eu tava passando os stories da Rebeca, assim, eu vi lá que ela tava num culto de velas. Ah, Aí na minha cabeça eu falei, culto de velas, igreja toda apagada, cada um com a vela na mão. Falei, meu Deus do céu, o que será que acontece nesse culto de velas? é a igreja cristã evangélica japonesa de lá. É que era o culto de final de ano, né? Como se fosse um culto de Natal, mas Natal não tem valor lá no Japão, né? Ele é só comercial. Então, até você falar de Jesus Cristo, eles não, a maioria, assim, muita gente lá não conhece realmente quem é Jesus Cristo. O que esse homem fez aqui na Terra? Não conhece, nunca ouviu falar, né? Então, aí eles fazem esse culto, né, ali no Natal. É bem legal, o simbolismo é bem maneiro, né? Nessa questão, mas não é nada demais, é só uma vela, eles acendem uma vela. Mas eu vou falar pra você que eu entendi. Não, tava em japonês. Foi um culto específico, né? Foi um culto específico, né? Que lá é só uma vez por ano que Eu olhei na minha cabeça e acontece. falei, meu Deus, todo culto assim, a luz de vela. Não, mas a gente teve num outro culto lá também, e é bem diferente a liturgia. É muito assim, um quadradinho, né? É a cara deles. A pregação, o sermão, não é igual que a gente fala, não é exponencial, não é Espontâneo. ele é lido. O pastor escreve, aí ele sobe no púlpito e lê. A galera que entende japonês fala que é muito bom. Realmente, eles são bons de palavra, né? Mas é lido. Ele pega, lê aquilo e vai aqui, vai lendo, vai virando a folhinha e vai lendo. Acabou o sermão. Entendeu? Não foge nem para a esquerda e nem para a direita. Ele leu o que ele escreveu lá, né? Eu creio que a palavra seja boa, sim. Eles são muito disciplinados, né? Dados a palavra, né? Mas é bem assim, Diferente. metódico. A oração também era lida, né? Não, a oração eu não lembro. Só Acho que no não. culto de velas, então. Culto de velas. Tinha uma oração lá que era lida no culto de velas lá. Era muito Então, diferente. é muito a diferente. liturgia, né? É muito diferente. É que eu falo, a gente tá acostumado a chegar aqui e é guitarra, é bateria. O mais legal é que você num culto japonês, você parece estar em casa, né? Porque você chega e você tira o sapato. Aí você fica. Nossa, aí meu as sonho. igrejas, a maioria assim é de carpete, né? Ou de madeira. Mas a que a gente mais ficou era de carpete. Aí teve até o culto de Natal, eu preguei. E, cara, eu me senti muito à vontade, porque eu tava em cima do púlpito de meia. Nossa. E eu tava, acho que ainda... Tava com a minha meia rosa? Eu não lembro. Eu tava com uma meia muito... Lá o negócio não é ter tênis bonito, é ter meias bonitas. Porque os lugares tira mesmo, até hoje. Até às vezes em lugares grandes você tira e fica de meia lá. Meu E foi sonho. muito legal isso. Aquelas meias furadas que tu tem lá é tão Meia boa. furada, meu filho, meia furada. Cara, é incrível, assim, a gente vê como um país. A gente teve aqui o pastor Vladimir, né, com o nosso pastorzão, ele teve aqui no primeiro programa, uns meses atrás, e ele conversava com a gente sobre... Ele teve na Coreia do Sul, né, a gente acompanhou isso de perto, e ele fala um pouquinho dessa rotina da Coreia do Sul, que é um país, claro, que não é dominado pelo cristianismo, mas que é a maior igreja do mundo, se eu não me engano, né, acho que é do pastor Pong Yang-shu, depois David Yang-shu, nem sei quem é o pastor hoje, né, tá lá, né, acho que é 1 milhão de membros, uma coisa assim, Sim. absurdo. E o pastor, ele fala, né, que ele chegava às vezes num culto lá de 5 horas da manhã, 6 Você ia horas falar da manhã. nessa que tem culto de madrugada? 5, 6 horas da manhã tem 8 mil pessoas na igreja, no culto, né? E a gente fala como países têm essa liturgia diferente, essa ferramenta diferente. Uma coisa importante a gente falar é as ferramentas certas precisam ser usadas, né? Não adianta chegar lá, vou chegar lá no Japão, vou fazer do jeito que eu quero, uma coisa que dá certo aqui pode não dar certo lá, é uma coisa, uma ferramenta que você usa lá, pode não usar, né? O que mais assustou vocês, assim? Vocês vamos parar com a liturgia agora, assim, cara? Pagaram algum mico lá? Conta pra gente, assim, como é que foi de chegar lá, assim, porque vocês não falam japonês ainda, né? Não, Júlio fala. Só um pouquinho. Júlio A Rebeca fala- fala mais que eu. Então, mas é diferente, né? Não tem É gente que chegar lá diferente. fluente, assim, pagaram mico, né? Eu tenho um tio que ele foi pra China, ele falou que ele ficou 1 mês comendo macarrão, que ele só sabia falar macarrão. Ele comeu macarrão 1 mês, que não conseguia pedir mais nada, entendeu? Como é que foi isso lá? Fala pra gente. Nos restaurantes, quando eu olhei o cardápio, eu vi que ele tava mais simples. Porque
Eu aprendi a ler, pelo menos, né? Então eu não sou analfabeto no Japão. Mas tem umas coisas que tá escrito que você lê, mas pronunciar é outra coisa. Entendeu? Você olha aqui, eu falei, não, eu sei que tá escrito. Mas fala, é muito diferente. Aí eu ia pelos mais simples, né? Olhava os mais simples. A galera acabava também pegando, aí a gente pedia quase todo mundo a mesma coisa, porque era muito estranho. Mas paga amigo, tu pagou algum amigo? Eu tava tentando lembrar aqui. Eu só lembro das dificuldades que a gente estava tendo no início para se comunicar na hora de comprar alguma coisa, né? Porque eles fazem várias perguntas, tipo assim, você quer sacola, você quer o card deles lá. E eles falam rápido, você tem que saber o japonês, né? Então eu ficava, Nani, wakaranai, tipo, não sei, o quê? E aí ela tentando falar mais devagar, como se eu fosse entender, se eu quero saber. O Fukuro, né? Do cara que tu foi falar em japonês, ele falou que não sabia. A gente tava com a equipe, né? Aí eu pedi pra um cara pra tirar foto da gente, né? Só que eu falei em japonês, porque eu sei falar. Eu falei, Shashin tote kudasai. Aí ele falou assim, I don't speak English. Eu não sei falar inglês, eu tava falando japonês com ele. Aí eu falei assim, Nihongo akarimasu. Eu sei japonês. Shashin, eu falando em japonês com ele. No speak English, no speak English. Ele tava querendo fugir logo da situação. Aí a esposa dele, ela entendeu, né? Que eu tava falando. É porque assim, eles ficam meio chocados quando você sabe falar japonês, né? Então eles. Não sei, acho que dá uma bug. É igual Ele nem te ouviu, né? Ele viu que você não tem olho puxado, ele falou, não vou nem te responder. É um estrangeiro. E aí a esposa dele entendeu, ela pegou o celular pra tirar foto. Mas eu falei, gente, eu tô falando japonês com um cara. E não era nenhuma palavra difícil, tipo, realmente dava pra entender o que eu tava falando. E aí ele tava meio bugado assim, achando que eu ia falar em inglês, e aí ele já... Acho que nesse caso quem pagou o mico foi ele, amigo, não foi você não. Gente, o bate-papo tá legal demais, mas fica com um clipe agora. Daqui a pouquinho a gente volta pra nossa segunda parte do programa. Deus abençoe. Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories, they somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. You keep a cover over every single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you. Somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. For the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could
could start over, we could start over, we could start over. Oh, for the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over, we could start over, we could start over. There's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. God only knows where to find you. God only knows how to break through. God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. Que bênção, gente. Eu queria te agradecer, você que está aqui com a gente até agora. E eu queria pedir que você compartilhasse essa mensagem, compartilhasse esse programa com pessoas aí que perto de você. A gente está a um clique, né? Celular, hoje em dia, você dá um clique, você consegue compartilhar esse programa com todo mundo, inclusive com o pessoal do Japão. Dá pra mandar até pra lá. É verdade. E esse programa aqui, ele vai subir amanhã, ao vivo. O Will já me prometeu que amanhã vai estar lá disponível. A cara vai ficar do Will. salvo, arquivado. Então, a gente pode compartilhar pra galera toda, pra galera assistir. A gente tá tendo uma geração aí, gente, assim... Deus tá fazendo algo no Brasil. E já não é de hoje. Durante muito tempo, a gente pensou assim, o Brasil recebeu muitos missionários, a gente recebeu ingleses, franceses, a gente recebeu espanhol, a gente recebeu gente que trouxe, né? O Brasil recebeu muita gente fora, americanos. E eu tô vendo que chegou um momento de o Brasil dar, né? Eu creio nisso, eu creio que o último avivamento antes da vida de Jesus vai partir daqui, sabe? Deus vai usar o Brasil como um foco para incendiar, de fato, as outras nações. E quando eu olho para vocês como um casal, eu vejo, assim, uma oferta na mão do Senhor, sabe? De pegar e falar assim, Senhor, eu tô aqui, eu tô disponível. É fácil fazer isso com 22 anos, 23 anos, com 20 anos? Não. Né? Se ser missionário, você abrir mão da sua vida. Se ser missionário, abrir mão da sua casa. A gente estava conversando aqui ainda agora, você falou assim, cara, a gente tá sem casa, né? É que vocês não estão morando debaixo da ponte, não é isso, né? Mas assim, cara, você tem ideia do que é isso? Você Recém-casados, amar a Deus a tal ponto de você falar assim, cara, eu vou pegar minha esposa, eu vou pro outro lado do mundo, para um povo que não me entende, que não sei como é que eu vou ser recebido num país que eu nunca fui. Mas eu fico imaginando o coração de Deus, sabe? Deus ama missões. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, porque assim, a nossa igreja, ela tem um perfil missionário. Mas eu já vi muitos missionários feridos com a igreja. Sim. Muita gente que fala assim, cara, eu tô, sabe? Acha que missões funcionam fora de igreja. E no campo, qual tem sido essa percepção de vocês e que palavra você daria para os jovens, cara, que estão assistindo a gente? Fala assim, cara, eu tenho chamado para ser missionário, mas eu tô nessa luta, sabe? Como é que eu vou abrir mão? Eu tenho uma mãe que tá no meu pé, ó, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer não sei o quê. Sabe? Que palavra vocês dariam para um jovem, sabe, que tá assistindo a gente agora, que tem esse chamado? Realmente, posso falar, é um grande desafio, mas a gente acolhe isso dessa forma que você falou, com amor, né? Que a gente, sabe, para mim é um privilégio Deus poder ter um dia me chamado, falado, ó, vem cá, entendeu? Eu quero te levar para lugares que você nunca imaginou que você iria, sabe? E não só por ir num lugar fisicamente, mas tocar povos, tocar pessoas, etnias, nações de várias formas, e eu nunca pensei em fazer isso na minha vida, sabe? Eu creio que todos nós temos um chamado missionário, todos nós somos missionários, entendeu? Cada um a gente aprende isso na Jocum, e eu creio no ID para todos, né? ID pregar o evangelho a toda criatura. Você vai enquanto você está vivendo, né? Enquanto você vai caminhando, enquanto você vai indo em direção ao reino, em direção a Deus, né? Você vai
propagando o evangelho. Então, muitas vezes as pessoas esperam um momento, ou esperar, deixa eu ter uma estabilidade, entendeu? Ou, deixa eu fazer isso primeiro. Beleza. Mas enquanto você, então, está fazendo isso, vá compartilhando o evangelho, sabe? Isso me pegou muito porque antes de missão, e antes de eu ter só ficar na minha empresa, eu trabalhei num cartório por 5 anos. E era mais ou menos 13 pessoas, eu era o único cristão lá. E eu fiquei 5 anos lá. E no meu último ano que eu estava saindo de lá, Deus falou, e aí, o que você fez por essa galera? Você ficou 5 anos aí, o que você fez? Quanto de mim você falou? Quanto de mim foi derramado? O que aconteceu? Você impactou vidas ou não? Isso me pegou muito forte, porque eu tinha passado 5 anos ali, eu só tinha trabalhado, sabe? Estando ali, fiz grandes amizades ali, mas eu não falei, sabe? Não fui efetivo. E aquilo me marcou de uma forma que eu falei, não, aonde eu passar agora? Independente do momento, igual, eu tenho um chamado para ir para o Japão, só que eu estou no Brasil. E eu não vou ficar de boca fechada porque Deus me falou para eu pregar no Japão, falou para eu falar do amor dele, né? E em relação à família, sabe? Honre seus pais, honre a sua família, mas a gente tem que entender de Deus e compartilhar isso com ele, sabe? A gente tem que explicar, porque quando Deus me trouxe chamado, quem pagou minha faculdade foi os meus pais, né? Eu ajudei um pouco, mas grande parte foi meus pais. E é caro uma faculdade. E quando eu fui falar, eu fui com muito medo. Eu falei, pô, faz 2 anos que eu me formei e tal. Eles gastaram uma nota aí mesmo. E aí, quando eu falei com meu pai, falei com a minha mãe, eles falaram, filho, o melhor é você fazer a vontade de Deus. A nossa vontade é uma. Nossa vontade é você formado, é você trabalhando, é você com uma carreira, mas se é a vontade de Deus para você, vá, nem pense, né? Só que a gente tem que ter essa sensibilidade da gente compartilhar. Pai, mãe, eu estou entendendo isso de Deus. Deus está compartilhando sobre isso, sobre missões. Meu coração está queimando, né? Rebeca sempre compartilhou isso com os pais dela, né? E os pais dela nunca privou ela em falar, não, faça uma faculdade, eu faço isso, né? Você tem que seguir essa vida e não essa. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade de compartilhar com eles a verdade, sabe? Ser transparente com os nossos pais, ser amigo. Quando a gente é amigo dos nossos pais, a gente tem liberdade, a gente tem esse espaço para a gente poder ter esse tipo de comunhão e não ter uma comunhão apenas de negócios, né? Às vezes a gente tem nossos pais como negociantes, a gente está sempre negociando uma coisa. Você dá isso, eu faço isso, né? E não. Então a gente sempre tem que estar nesse caminho e honrar os pais, mas ouvir a voz de Deus. O que Deus tem chamado, ou o que Deus tem tocado no seu coração, né? No Brasil, a gente tem uma grande obra em torno de todo mundo, né? Igual que você falou, eu creio que Deus ajuntou muitos povos aqui para uma hora sair, sim. Porque é o que está acontecendo. Os japoneses que estão lá, os brasileiros que estão lá, foram lá 20, 30 anos atrás, eles estão convertendo os japoneses de hoje, entendeu? Então a gente acredita nisso que tem saído do Brasil para tantas outras nações, Itália, França, a Europa tem sido impactado nos últimos 5 anos por muitos missionários que têm dito sim, tido essa coragem de abrir o coração e encarar o desafio, né? Os pais de vocês são cristãos, não é? Uma vez eu lembro que entrou um gabinete comigo, um jovem, bem novo, tinha uns 13 anos. E há muitos anos atrás, ele chorando assim, desesperadamente, depois de uma administração, depois de um culto, ele falou assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo que eu vou ser um missionário. Eu falei, cara, glória a Deus por isso. Deus, ele falou um lugar, não lembro se era o Egito, era um país assim. E Deus falou comigo que eu vou pra lá. Eu preciso falar isso pra minha mãe. E a mãe dele entrou em crise, porque ele chegou na mãe e falou assim, mãe, eu preciso ir pro Egito. Do nada. Do dia pra noite, assim. E o garoto cismou com aquilo. Eu preciso ir. Isso que você falou é importante, cara. Porque entre a promessa e o cumprir da promessa tem o teste do tempo, né? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Não tem jeito. É necessário um tempo de preparo. Davi, ele recebe a promessa de Deus, até ele sentar no trono, 15 anos lutando lutas que não eram dele. Olha que coisa incrível, né?
batalhando batalhas que não eram, batalhando as batalhas de Saul, até Davi conseguir lutar as próprias batalhas, as batalhas do Senhor para a vida dele. Posicionamento e estratégia. Eu entendo que todo o cumprimento da promessa, ela passa por uma prova. Eu enxergo isso na minha vida. Toda vez que as lutas se intensificam, que a perseguição começa, que eu falo, meu Deus, tem bênção chegando, né? Tem bênção perto, tem bênção... Porque sempre foi assim na nossa vida, né? Se a gente olhar, quando tinha situações, a gente falava, cara, agora lascou, né? Agora não tem mais jeito. E a gente viu o cuidado, o zelo do Senhor. Mas e um jovem que não tem a família cristã? Como lida com isso? Foi? Tem comentário aí? Então, beleza. Vou comentar daqui a pouco, vocês respondem. Fala comigo, El. Vamos lá, então. Tem alguns comentários aqui. Eu acho que o pessoal não vai me ouvir. Vamos lá. Então, no programa passado deu pra ouvir. Baixinho, mas eu ouvi sua voz. Deu pra ouvir que bom, isso aí então. que sair. Até Aumenta o volume. Ganha postadinho. para falar aqui. Vamos lá. É o príncipe mestiço de novo, não, né? Dessa vez não. Ah, tá. Semana passada tivemos a participação do príncipe mestiço, né, que mandou a pergunta. Muito bom. Adailton de Sorocaba, São Paulo. Ele Legal. falou, parabéns pelo programa e parabéns pela linda missão. Realmente muito difícil abrir mão de muitas Verdade. coisas para propagar a palavra de Deus. Tem também aqui a Ana de Amazonas falando, programa top. Amo o podcast, ainda mais falando sobre a vida cristã. Parabéns. Legal. Amazonas. Então, tem Legal. galera de São Paulo e a galera da Amazonas. Amazonas acompanhando a gente. Falando do esteve Japão. no Amazonas ano passado. Que benção, Que gente. legal. Muito obrigado. É o Admilson, é isso? Adailton e... Ana de Amazonas. Ana. Então, muito obrigado, Ana, Adailton. Prazerzão. Obrigado por Obrigada. compartilhar com a gente. E é uma benção. É uma benção. Sim. Uma porta, né? Uma possibilidade, sabe? Tem gente de São Paulo com a gente, tem gente do Amazonas, tem gente fora do país. Vira e mexe, aparece uns comentários em inglês aí, né? E assim, a gente Que vê legal. como Deus cuida, né? De todas Sim. as coisas. Mas fala aí, dá continuidade aí. Como é que uma família que não é cristã, o cara lá, pô, meus pais, por exemplo, eu quando me converti, meus pais não eram cristãos. Graças a Deus hoje são. Minha mãe, meu pai, né? Eles são cristãos, batizei minha mãe no início do ano passado. Foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Uma experiência que marcou minha vida. Né? Foi algo incrível, assim, algo pelo que eu orei 15 anos. Mas quando eu me tornei pastor, meus pais não eram cristãos. E foi luta. Sim. Foi uma peleja, Imagina. né? E aí? Eu tenho uma posição sobre isso, mas eu quero ver vocês. Então, a minha posição é que pra mim é difícil me colocar no lugar de uma pessoa assim, porque eu sempre tive o apoio, né? Então, eu sempre tento, assim, pensar o quanto que eu consigo, assim, ter autoridade no assunto. Então, eu iria mais para o âmbito realmente espiritual. A gente, enquanto se está debaixo ali dos pais, você poder honrar eles, assim, mas sem matar a sua vida com Deus. Então, se você tem um chamado missionário para um outro país, enquanto você está ali, você pode ser missionário na sua escola, com o que está no seu alcance, né? E comunicar, eu acho importante ter essa comunicação até para os seus pais, assim, não ficarem nas cegas. Aí, quando você vai ir para esse outro país, eles sentirem, nossa, meu filho nunca nem falou sobre isso, de repente... nada. Então, amaciou na carne, né? É. Mas realmente eu sempre tive apoio, então é muito difícil. Eu imagino, assim, que Deus, ele foi muito gracioso comigo em algumas coisas, assim, porque é claro que meus pais, eles queriam coisas para mim, né? Assim como todos os pais planejam, né? Mas eles estavam abertos a uma vida missionária, então é muito desafiador você estar num lugar, tanto que uma coisa que eu percebo, a gente que morou em base missionária, que trabalhou com base, que fica muito na igreja, a minha opinião é que a gente está num lugar muito mais confortável do que as pessoas que são missionários no trabalho secular. Sim. Então, quer falar? Sim. Quero falar. É bem difícil, pastor, mas a gente nunca foge de um princípio que a gente tem que ter sempre uma boa comunicação. A gente vai ter que ter uma boa comunicação com os nossos pais. A gente vai ter que ser, né, durante toda a vida, bons cristãos. A gente vai ter que testemunhar aquilo que a gente quer viver. Se a gente acredita naquilo que a gente prega,
ou naquilo que a gente lê na Bíblia, a gente também vai ter que mostrar isso, né? Eu imagino que foram anos ali, eu orei também 9 anos pela minha mãe não era cristã, ela se converteu quando eu voltei, né? Quando os meus pais eram casados, minha mãe não era cristã, só meu pai. E eles se separaram, e aí eu fiquei com a guarda do meu pai nos finais de semana eu ficava com a minha mãe. E os finais de semana são os dias de igreja, né? Então eu fui doutrinado na doutrina cristã evangélica e tudo, e se hoje eu sou cristão, eu estou no caminho de Deus, é graças ao esforço do meu pai, né? E aí, mas teve um período que eu me afastei de Deus, fiquei uns 3 anos quando eu entrei na faculdade, né? Bem na loucura, assim, sabe? Chutei o balde. E depois eu retornei no final de 2014, começo de 2015. E aí, depois de pouco tempo, a minha mãe, ela se converteu. E ela se converteu, pastor, mediante ao meu testemunho, sabe? Testemunho vivido mesmo, porque eu era um tipo de pessoa. Dava muito trabalho, sou filho único. E quando eu voltei, tive, sabe, a convicção. Falei, não tem nada melhor. Não existe lugar melhor fora de Deus. E eu falei, disso daqui eu não largo nunca mais. Eu me tornei uma outra pessoa, literalmente. Mudei demais. E ela começou a ver isso. Os testemunhos que eu estava dando, né? A forma que eu tratava ela, a forma que eu comecei a agir como pessoa, como homem. E isso foi o que cativou o coração dela, né? Cristo comunicou com ela e pegou. Então eu acho que a gente em todo tempo vai ter que viver ali uma vida plena cristã, sabe? A gente ali na piedade, demonstrando o amor de Cristo, porque às vezes eles não querem ouvir, né? Às vezes é difícil falar, às vezes, eu não quero saber disso, então a gente vai ter que viver para que as pessoas vejam. E não tem como fugir, pastor, enquanto a gente está debaixo da bênção, eles sendo cristãos ou não cristãos, a gente está debaixo daquela cobertura e a gente vai ter que se sujeitar. Deus não é um Deus que vai contra a sua palavra, né? Se a palavra fala, cara, honra teu pai e tua mãe. No ranking das 10 coisas mais importantes para Deus está lá, né? Honra teu pai e tua mãe. Né? Se não fosse importante, não estaria lá. Sim. Verdade. Né? E olha que, cara, e é o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue. Você que quer viver muito, meu filho, Já trata de sabe. obedecer, né? Teu pai, tua mãe, e é uma bênção. Gente, a gente está chegando ao final do programa, a gente já não tem mais muito tempo. Tem mais comentário aí? Temos comentários. Tempo voa. Tá, fala os comentários aí, Will. Vamos lá. César. Uhul! Minha nora fala muito. É o pai do Júlio, né, César? Oi, Grande abraço. sogro. Sabedoria. Aí. Parabéns, tenho muito orgulho do trabalho na obra do Júlio e da Rebeca. Que Deus abençoe grandemente a vida deles. Aí, amém. Que legal. Obrigado, velho. Deus abençoe. Obrigado, César, né? César. Isso aí. Legal. É isso. Gente, Fechou eu com queria- chave de ouro, então. Comentário do pai, do sogro, tá vendo? Que benção. Eu queria, assim, que tirar esses últimos 3 minutinhos aqui, né? A gente tem 3 minutos, não é isso, para finalizar? E eu queria que vocês deixassem uma palavra para essa galera que está assistindo a gente. Não só em relação à chamada missionária, mas em relação a posicionamento cristão, a vida cristã. E eu queria que vocês... Quem quiser ajudar o Júlio e a Rebeca, sabe? Porque assim, eu entendo uma coisa. Eu entendo, cara, ou eu sou missionário ou eu preciso abençoar algum missionário. Se eu não estou no campo, eu não posso estar lá, eu tenho que dar um jeito de abençoar alguém. Quem quiser abençoar vocês, acompanhar vocês, seguir vocês na rede social, onde que a galera lá de São Paulo, do Amazonas, consegue achar vocês para poder abençoar vocês e tá, seja financeiramente, seja com uma doação, não sei. Mas como é que acha vocês? A gente tem o Instagram da nossa família, né? Embora a gente poste menos lá, então pode seguir o pessoal também. Consegue acessar aí, Will? É @família Segolin. Família Cebolinha? Segolin. Ah, Cebolinha. Ai, o bullying pode ser evitado. Caraca. Família Cebolinha. Mas o significado é esse, então de qualquer maneira não tem como fugir. É sério? Cebolinha, Cebolinha. Cegolim vem de tipola, que é cebola. Então Aí, ó, Então Deus o me bullying não revelou. pode ser evitado, Deus me revelou, desculpa. eu senti que foi o Senhor que falou comigo, você tá vendo? Tava me criticando. Eu até tentei defender, mas ficou difícil. Mas lá vocês podem mandar uma mensagem e aí eu tenho um grupo não é um grupo, né? Lista de transmissão no WhatsApp que eu vou informando as pessoas da missão, do que a gente tem feito.
Então é só mandar uma mensagem lá que a gente vai estar comunicando. Vocês têm um grupo que tá apoiando vocês, que Ali- estão atrás, né? Sim. Os planos, era importante, a gente não falou disso, É. né? Vocês estão se preparando para voltar em Isso. definitivo para o Japão. Fala um pouquinho sobre isso, o que vocês estão precisando, como as pessoas podem ajudar vocês. Então, a gente está se planejando para o próximo ano voltar para o Japão, né? A gente não tem data definida ainda, porque são várias questões para resolver, mas a gente tem alguns desafios, né? Como levantar recursos, porque a gente vai começar uma vida do zero lá, então, em relação a casa, carro, porque é um país que precisa, né, para se locomover, não tem tantos transportes públicos assim como no Brasil, né? Então lá não dá para ficar a pé, é uma coisa que não dá para evitar. Uber não existe no Japão. e aí os nossos desafios são esses recursos financeiros que a gente precisa levantar. E atualmente, nesse ano, a gente está em missões aqui no Brasil, cuidando da nossa família também, né? Como a Rebeca falou, a gente tem um ano de casamento e a gente ainda não desfrutou muito, porque desde o segundo dia do casamento a gente está trabalhando pra caramba. Japão já, né? Então, Deus requereu da gente, cuida do seu casamento, cuida da sua família, em primeiro lugar ali, se fortaleçam para que vocês possam ir. É isso que a gente tem feito. Então, a gente carece das orações dos santos aí, dos irmãos, né? Tá orando pela gente e no próximo ano a gente vai estar nesse passo aí. Se você quiser saber mais, entre em contato lá no @família-segolin, que a gente consegue te informar melhor como que tá mês a mês os nossos passos. Vamos dar uma olhada nas fotos de vocês? Ou tem foto do Japão lá? Mostra aí ele lá no Japão. Tem Lá ele? tem? Eu acho que... Então entra um da Rebeca. Tem do novo? Mostra aí. Tem dano novo, eu acho. Consegue Mas o projetar meu aqui? tem mais, o meu perfil. Eu sou uma tristeza para fazer post. Stories até que vai, mas post é A Rebeca que faz a mídia, né, da família. Informativo. informativo. Tem aí. Se não tiver daí, tem um da Rebeca. Rebeca. Tem um pessoal, Rebeca Segolin também. Tem bastante foto. Ah lá. Aí, ó. Vai narrando aqui, né? Isso aqui não pode não, que tá passando. Tô brincando. Ah, tem sim. Clica nessa foto aqui, Will. Essa foto aqui. Eles trabalharam com crianças lá, né? Foi. Trabalhando com crianças lá. Aí foi um grupo. Isso aí foi aplicando que eu fiz uma escola de aconselhamento, né? Então isso aí foi aplicando o Pruminho, que é uma ferramenta para crianças, para elas falarem mais sobre as emoções. Aí foi uma igreja brasileira lá no Japão. Que legal. O que mais que a gente tem de foto aí? Acho que tem mais. Que Não, isso, hein? esse Casal aí bonito. foi ano novo que a gente passou lá. Inclusive muito silencioso, não podia soltar fogos. Não, não pode soltar Aí foto, a gente não. ficou com aquele, tipo, parece aquela vela de aniversário. Aham. Aí a gente foi na praça e ficou com a velinha. Isso aí foi quando o nosso visto saiu. Nosso visto saiu. Que legal. Uma luta. O cara da embaixada, né? Ele chegou pra gente e falou assim, esse dinheiro que vocês estão apresentando aqui não dá não, não vai passar o visto de vocês. Meu Deus, que peleja, né? Que bênção. Gente, eu tenho certeza que Deus vai levantar mais abençoadores, mais... Amém. Andar debaixo da nuvem é a palavra que eu deixo pra vocês assim essa noite, cara. Amém. Porque andar no tempo de Deus é o maior desafio de uma sociedade que é acelerada ao extremo. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para agora, a gente não entende. Tem a promessa, e às vezes tem a promessa e o recurso, mas não é o tempo, sabe? E Deus vai preparar vocês. Invistam agora também no casamento de vocês, nesse tempo de cuidado. Curte a tua esposa, curte teu marido. E eu tenho certeza que o Japão está lá de braços abertos aguardando vocês. Deus vai usá-lo muito. E um dia a gente vai lá visitar eles no Japão. Pra comer sushi. Comida japonesa, que Ai, lá é só queria. comida. Lá é só comida. Lá é só comida. Onde é que tem comida japonesa aqui? A primeira pergunta lá no Japão. Aqui tem comida. Eu ia ser desse tipo, cara. Eu ia chegar lá, Não aqui tem comida duvido japonesa. Ó, mas ó, pasmem, o que a gente mais comeu foi no restaurante chinês. Tá? Chinês. Comida chinesa. É igual no O Brasil, primeiro- você não come comida restaurante pastel de brasileiro. frango. É verdade. Você vai Primeiro em outras rolê que coisas. levaram a gente vai levar vocês em um restaurante muito legal. A gente acabou de chegar no Japão. E eu, meu Deus, um restaurante tradicional japonês. Não, levaram a gente num restaurante chinês. Eu falei, uai. Era bom, pelo menos? Pra quem então gosta tá bom. de ramen, né? O ramen Nossa. é o melhor. Então tá. Então serve. Gente, muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado, Júlio. Vocês são Obrigado, incríveis. A gente professor. está feliz demais com essa oportunidade de receber vocês aqui. Você que está assistindo a gente, eu queria mais uma vez pedir, se inscreve no canal no YouTube da TV Ondas Play.
E fica ligado em toda a programação amanhã. Esse programa vai subir ao vivo. De repente você fala, cara, um filho, um neto, um primo meu precisava assistir esse programa. Compartilha com ele. Eu tenho certeza que é a mensagem que Deus está gerando aí no coração do Júlio e da Rebeca. E que o programa Conectados vai alcançar muita gente ainda. O Will, queria agradecer ao Will. Esqueci teu nome, Guerreirão. Júnior, Will, obrigado. Vocês são incríveis de aturar a gente até essa hora, né? Verdade, nossa. E é uma benção. Gente, Deus abençoe a todos. Não esquece, semana que vem a gente está aqui junto para mais um Conectados. Deus abençoe. Abençoe. Tchau, tchau. Em japonês, como é que é? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Mata né. Jané, jané. Eu vou ficar no sayonara, né, que tá bom, né? Mas... Oyasumi, mina. Oyasumi. Guide, follow lights, take me where I wanna visit.